Olá a todos, sou Martin Pino e agora vamos tratar um tema bem interessante que é a Web 3.0, também chamada como Web Semântica. Mas antes de continuar, convido vocês a se inscreverem no canal, darem um like, seus comentários são muito bem-vindos. Então, a ideia de uma Web 3.0, Web 3, cada vez é mais forte, se escuta mais, apesar de ser uma grande desconhecida pelo público usuário geral. Então, o que acontece? Nós atualmente estamos na Web 2.0, que é também conhecida por uma web social, então, e centralizada nas grandes empresas de tecnologia. A Web 3.0 faz uma proposta muito interessante, que é a descentralização, que vamos explicar mais para frente. Já a Web 1.0, que é a primeira, praticamente, hoje é considerada, obviamente, precária, obviamente, mas pelas carências que tem, mas comparado com a tecnologia atual, mas é importante porque foi assim que começou, não foi fácil. A Web 1.0 era muito estática, era mais leitura de sites, essas coisas, não existia era uma questão de tridimensionalidade, por exemplo, Então era muito mais estática. Hoje é mais dinâmica e a 3.0 é muito mais interessante, porque vamos ver daqui a pouco. Mas justamente, então, o que acontece? Então, justamente estamos falando, a Web 2.0 se caracteriza, principalmente pelas redes sociais, pelas plataformas de comércio eletrônico, motores de busca, e obviamente também os anos, com o Google, Facebook e Amazon viraram os autênticos gigantes. Justamente, atualmente, o momento, que muitos especialistas afirmam é que a Web 3.0, está justamente levando, tem como uma das bandeiras, a utilização cada vez mais forte das criptomoedas, blockchain, que vão ser alguns dos seus elementos centrais. Mas não é só por isso também, como já falamos, é também descentralizar a web. Então, passando para outras empresas, além das atuais, que centralizam tudo. Mas também, além de descentralizar esse poder, esse controle, para outras empresas diversas também passar o controle para comunidades. Sim, comunidades virtuais mesmo, porque ao final das contas, as comunidades também movimentam dados. Daí que está a questão. Então, muitos dados das comunidades. E, obviamente, que cada vez mais as empresas também já estão, independentemente das gigantes, já estão entrando também nessa onda de angariar dados, que é a moeda de troca, na verdade. Isso, mas vamos ver também mais para frente sobre como que ficam esses dados. Então, justamente, então uma das características principais, inclusive, quem fala isso, Alessandra Gorla, do Instituto IMDEA de software em Madrid, justamente, a característica principal é justamente uma web descentralizada, então passar o controle para outras empresas diversas e para as comunidades, e também encontrar uma informação de forma muito mais simples e mais exata, inclusive utilizando os avanços tecnológicos. Inclusive, essa questão do conceito de esta nova etapa, inclusive, iria muito além das ideias do Tim Berners-Lee. O Tim Berners-Lee é o pai da web, da www, e crítico, inclusive, do modelo atual da Web 2.0. Tanto que, inclusive, o sinônimo de Web 3.0 é a semântica, um termo que o próprio Tim Berners-Lee, o pai da www, ele já utilizava em 2001, inclusive, depois teve um programador, Jeffrey Seldman, que inclusive fez um artigo a respeito disso, então onde era muito crítico sobre a Web 2.0 que é atual, mas inclusive, ou seja, salientando que a Web 3.0 não é um tema recente, inclusive tendo em conta, que a Web 3.0 é também conhecida como Web Semântica. O que quer dizer Web Semântica? Web Semântica é uma extensão, na verdade, da www, que permite que os computadores humanos trabalhem em cooperação, Inclusive a semântica, justamente, interliga significados de palavras
E neste âmbito tem como finalidade conseguir uma atribuição de significados, sentidos aos conteúdos publicados na internet, né? De modo que seja compreensível tanto pelo humano quanto pelo computador, né? Então também, além disso, a Web 3.0 também vem incrementar a interatividade do próprio minha máquina, melhorando até as linguagens de programação para que a minha máquina fale a mesma língua, né? Nós temos exemplos, inclusive, como o Google inovou no site dele, né? Uma forma de pesquisa interativa. O usuário pode encontrar informações sobre o arquivo que ele adicionou na barra de pesquisa do site do próprio Google. Nós podemos usar a voz para, por exemplo, para pesquisar, né? Não precisamos mais escrever, simplesmente falar, que vai encontrar, inclusive, aquilo que nós queremos procurar dentro da internet. Por salientando que web é uma coisa, internet é outra coisa, são coisas diferentes, né? Mas vai ser tema de outro vídeo. Então, justamente, né, que essa Web 3.0 é um conceito muito interessante que está sendo desenvolvido. Sobre essa questão de proteção de dados, tem o Víctor Garcia Font, professor de estudos, né, de informática, multimídia e telecomunicação da Universidade Aberta da Catalunha, UOC, que justamente trata, né, ele fala da integração de tecnologias que funcionam por separado, né, de forma separada, né, então tecnologias espalhadas e juntá-las justamente ao juntar essas tecnologias de busca, né, de machine learning, né, então juntá-las tudo num ecossistema só, né. Então, obviamente que a ideia central seria de reequilibrar a balança, né, do poder da internet em favor dos próprios usuários, né, inclusive, né, sobre esse ponto o próprio docente, professor, né, Víctor Garcia Font, detalha que a ideia é de que cada pessoa não tenha que dar os dados a cada provedor que ele vai utilizar, né, simplesmente o próprio usuário, ele poderia controlar a quem vai dar os dados dele, né, não seria refém dos provedores, né? Então, porque hoje, atualmente, o normal é entregar, fornecer nome, endereço, cartão de crédito, de forma sucessiva, né, o tempo todo, né? Há muitas plataformas, né, diversas plataformas, mas salientando que essas plataformas não precisam de todos esses dados para oferecer um serviço, né? Inclusive, a Web 3.0, Web Semântica, propõe protocolos para que sejam os próprios usuários como aqueles que vão conservar os dados e fornecem o mínimo possível de dados para os provedores e as plataformas para usar os respectivos serviços, né? Então, dessa forma, como se fala, isso obviamente que as grandes empresas da tecnologia não vão custar muito mais, é um modelo que está surgindo aos poucos, tá? Então, o que acontece? Se se censuravam conteúdos nas redes sociais convencionais, talvez muita gente se moveria a outras plataformas descentralizadas. Mas isso também poderia ser um problema. Fala Garcia Font, né, que salienta que na Web 3.0 se deixa a responsabilidade aos usuários, né, a respeito dos dados, né, produzidos, né? Então, que esses usuários poderiam criar um modelo de comunidade, né, que faz uma moderação de conteúdos conforme as normas dos usuários dentro daquela comunidade. Mas quais são os incentivos dessa Web 3.0? Né? Então, os incentivos justamente, né, estão nas criptomoedas, né? O professor também, o Garcia Font, fala que existem milhares de criptomoedas, inclusive no sistema de pagamento, né? Então, inclusive serve para esse tipo de operações, né? Inclusive, muita gente precisa dessas moedas para conseguir determinado produto, né? Então, é uma moeda de troca, salientando que essas criptomoedas não têm intermediação de bancos, na verdade. Então, justamente, as criptomoedas têm esse valor por causa disso, né? Pela procura dessas criptomoedas, que são milhares agora, né? E na Web 3.0 também salienta, professor, que as transações comerciais se registram de forma transparente mediante blockchain. As plataformas se registram em código aberto
Então isso vai ser muito mais fácil de fazer auditoria de todos esses movimentos comerciais, no caso, né? Nós não podemos falar de movimentos bancários, porque não tem intermediação de banco, mas movimentos das transações que acontecem dentro do blockchain, dentro daquilo que é das moedas, criptomoedas, né? Blockchain, obviamente, aquilo que registra, né? A transação de tudo isso, né? Então, outra coisa também, a professora Gorla, do Instituto IMDEA, fala do caso interessante do navegador Brave, seria Brave, a gente fala Brave, que poderia ser uma alternativa ao Chrome, ao Safari, mas que a informação não precisa ir até ser armazenado no Google em Apple, por exemplo, né? Então, o navegador Brave justamente tem essa vantagem, né? Que inclusive está construído, né, sobre a base das ideias da Web 3.0, como a privacidade ou a descentralização do controle com o protocolo IPFS, além de integrar uma função para armazenar arquivos, como o Google Drive, por exemplo, né? Então, também o Brave, o navegador Brave, utiliza uma própria criptomoeda, que é o Basic Attention Token, o BAT, né? O BAT, que é baseada no Ethereum, que é uma moeda virtual conhecida, uma criptomoeda conhecida. Então, uma das suas funções é fazer pagamentos para as pessoas que criam conteúdo na internet. Mas, obviamente, que não é a única não é a única, como se fala, o único navegador que acaba fazendo isso, né? Então, mas no caso do Brave, o navegador permite que o usuário escolha se quer ver a publicidade do navegador, né, no conteúdo que ele produz, e se aceitar, vai receber uma compensação em tokens, né, na criptomoeda, né, em tokens, justamente no Basic Attention Tokens, inclusive baseado no Ethereum, que nós já falamos agora, né, justamente, né, vai receber, se ele permitir que justamente a publicidade do navegador aparecer no conteúdo que ele produz, ele vai receber em criptomoeda BAT, né, no caso, né? Então, mas isso ele tem escolha. Então, isso aí para terminar, então, justamente, né, tudo que aparece, tudo que oferece, tudo que é oferecido aqui parece gratuito, mas na verdade essas empresas acabam inseridas, né, que estão já se inserindo na Web 3.0, né, aos poucos, vão armazenar informações sobre nós, né? Então, aí que está a questão. Ou seja, não adianta, acaba tendo essa questão de armazenamento de dados, e dados é importante no dia de hoje. Bom, então, termino por aqui, então, e tomara que tenha gostado, e desejar, convido vocês a se inscreverem no canal, de novo, né, e os comentários, críticas são muito bem-vindos. Muito obrigado também pela atenção.